tirei até aqui a touquinha, porque tava muito calor. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês aqui. Então, todo mundo sabe que eu tenho um irmão adotado, né, que é o João. O João é meu irmão de coração, a gente pegou ele pra adotar. Porém, a mãe dele é como se fosse minha irmã, sabe? A mãe dele frequenta, ele sabe que tem duas mães, que tem a mãe biológica, a mãe dele frequenta a nossa casa, enfim. Ele tem ciência disso, né? Mas ele foi criado pela minha mãe. E aí, com o passar do tempo, eu descobri que eu tinha um irmão por parte de mãe. Porque até um certo tempo eu achava que eu era filha única, né? E aí, meu irmão foi criado pela minha tia. Só pra vocês entenderem a história aí. Meu irmão foi criado pela minha tia. E aí eu conheci meu irmão como se fosse meu primo. Até então eu não sabia de absolutamente nada. E aí esse meu irmão foi criado pela minha tia. Enfim, essas coisas todas. Só que eu achava o tempo todo que eu era filha única, né? Até João aparecer. Mas, quando eu era pequena, eu sempre brincava com esse meu primo. E meu avô sempre comentava que era meu irmão. Só que eu não tinha ciência disso tudo. Ok. Por a gente ser primo, eu não tenho muito contato com os meus primos. Primos. Tenho, mas não tenho tanto assim, igual eu tenho com algumas primas. Existe um bloqueio em relação a alguns, por algumas falas que eu já ouvi, né? Por algumas falas preconceituosas, por algumas falas, enfim. Vocês entendem que coisa de família é bem complicada. Só que eu sou um tipo de pessoa que eu não guardo mágoa nem rancor de absolutamente ninguém. E a minha vontade era de conversar com esse meu irmão e de me aproximar cada dia mais dele, sabe? Porque era por ser filho da mesma mãe e além de ser filho da mesma mãe, a gente ser do mesmo sangue. Eu tinha muita vontade de ter um irmão. Muita vontade, eu sempre tive muita vontade, sabe? Quando foi esses dias aí, eu não compartilhei isso aqui, sabe? Deus tocou muito no meu coração e eu precisava muito conversar. Eu precisava muito mandar mensagem pro meu irmão. Mandei eu achando que ele ia ser bem grosso comigo. Mas ele também sabe que ele é meu irmão, né? A gente, desde pequeno que a gente teve a ciência que a gente era primos, não era irmãos. E aí eu fiquei muito feliz, muito emocionada. A gente teve uma conversa, ele falou que não sente raiva de mim, eu também não sentia raiva dele, enfim, essa coisa toda. Nunca sentiu nenhum tipo de preconceito, enfim. E eu fiquei muito feliz. E ontem eu fui lá no interior, né, lá em Novo Lino, acabei não filmando, mas eu fui conhecer a minha sobrinha. E eu fiquei muito mais feliz ainda por isso, sabe? Eu fiquei muito mais feliz ainda, porque além de ter um irmão, eu tenho uma sobrinha. Pra quem não sabe, é meu sonho ter um filho, uma filha. É meu sonho, eu sou louca por criança. Tanto que João né, não só João, como Mariana, que é minha filhada, enfim, outros que são meus afilhados hoje de coração. E aí, eu sou muito louca por criança. Mas quando eu soube que eu tinha essa sobrinha, eu fiquei muito feliz, muito contente, pedi pra conhecer. Conheci, achei ela muito parecida comigo, depois eu vou postar aqui uma foto. E aí, é como se eu tirasse um peso das minhas costas, sabe? É como se me libertou de alguma coisa. É como se eu sentisse que agora as coisas vai melhorar ainda mais na minha vida, né? Porque eu liberei uma coisa que estava guardada dentro de mim, de verdade, do fundo do coração. E aí, por que eu tô compartilhando isso aqui? Porque às vezes, né, eu entendo que família é meio complicado e tal, mas às vezes a gente precisa liberar o perdão para algumas coisas e algumas pessoas. Mesmo se não tiver acontecido absolutamente nada tal, mas o amanhã já nem existe. E eu percebo que essa vida tá muito rápida, tudo muito, sabe? E de fato, eu vi uma menina no Facebook postando que o irmão dela faleceu. E aí, na mensagem, ela dizia assim: você se foi e eu não falava mais com você. E meu coração está totalmente partido por causa disso. Então talvez amanhã seja muito tarde para você dizer que eu te amo. Talvez amanhã seja muito tarde, sabe? E você é intrigada do seu irmão, você com raiva da sua mãe, você com raiva do seu pai, não sei lá. Como é que funciona, sabe? Tudo isso.
E aí vocês sempre me perguntam, Apolline, seu pai? Eu fui criada por um meu padrasto. Meu padrasto faleceu, eu tinha 12 anos, eu já contei essa história aqui. E aí meu pai biológico, ele tem uma mente totalmente preconceituosa e homofóbica. Eu já tentei conhecer ele várias vezes, né? Mas outras vezes eu mandei pessoas dar recado e eu senti a rejeição dele. Mas isso aí o problema não é meu. Todas as noites eu entrego ele a Deus e eu peço para Deus quebrar o coração. Graças a Deus eu nunca precisei dele. Ele tem umas condições financeiras boas. Eu nunca precisei dele, nem nunca precisei da família dele. Isso é muito gratificante, sabe? Eu tenho primos, pessoas que sabem que são meus primos, que nunca me deram valor. Pessoas que sabem que são famílias que moravam no mesmo interior que eu. E nunca me deram um pingo de valor, mesmo sabendo de tudo, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente precisa liberar o perdão. Às vezes tem alguma coisa travada na vida da gente, às vezes as coisas não acontecem, porque assim, eu sei que a família às vezes é complicada, não aceita e tal, mas dá orgulho à tua família. Ah, mas os meus pais não aceitam porque eu sou gay. Sai de casa, vai buscar um trabalho, vai buscar, como é que eu posso dizer, a sua dependência, sabe? Eu tenho amigos hoje que moram no interior que guardam uma depressão no peito porque os pais não aceitam a homossexualidade deles. E não são felizes. Não são felizes. Sabe? Eu tenho um amigo que eu não vejo há anos, que eu soube que ele vive preso dentro de um quarto e ele não sai absolutamente pra nada. Porque o próprio pai dele já falou que se descobrir que ele manda finalizar a vida dele. Então até que ponto as pessoas são desse jeito, sabe? Medo de quê? Qual o medo, afinal? E aí, só pra finalizar, esse pai desse meu amigo é totalmente homofóbico, totalmente tem umas falas meio... Eu entendo, mas se você não tiver a vontade e o desejo de vencer na vida, você não vai conseguir nada. Sabe qual foi a minha primeira coisa que eu pensei na minha vida? Eu falei, eu sou homossexual, né? Quando eu pensei em ser homossexual, eu falei, eu sou homossexual, mas eu preciso sair da casa da minha mãe. Porque às vezes minha mãe tem umas falas preconceituosas. Venhamos e convenhamos, ela veio aceitar com o tempo, né? Mas eu precisei sair, eu precisei trabalhar, eu precisei conquistar a minha independência para mostrar que eu poderia ser quem eu quero ser, independente da minha sexualidade ou não. E quanto aos pais, deixa eu dar o último recado aqui dos stories. Enquanto aos pais, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que tem muitos pais aqui de homossexuais, de filhas lésbicas que me assistem. Vocês precisam apoiar os filhos de vocês. Ah, mas eu não apoio meu filho. Ah, se o filho fosse rico, você apoiava. Se a filha fosse rica, você apoiava. Se tivesse carros, mansões, se ganhasse na Mega, se te desse uma casa, você apoiava. Apoiava, que eu sei. Porque a maioria dos pais são assim. A maioria dos pais são assim. Pensam só nisso aqui, ó. No dinheiro. Mas você precisa apoiar o seu filho e a sua filha. Porque eu vou te falar uma coisa. A pior coisa do mundo é a depressão de viver dentro de um armário, escondida e com medo da sociedade, do que a sociedade vai pensar. E pior, que é com medo dos pais. Nós precisamos do apoio de nossos pais, independente de qualquer situação. Sabe? E se você não der apoio aos seus filhos, a rua não vai dar. A sociedade não dá esse apoio que a família dá. Né? Eu entendo que nem todo mundo da família gosta. Eu entendo perfeitamente. Sabe? Eu tenho tias que têm uma fala preconceituosa. Eu tenho primos que têm fala. Tudo bem, o problema é deles. Eu não dependo deles pra nada. Eu tô na minha casa. Olha o que eu conquistei. Olha as coisas que eu tenho. Graças a Deus hoje eu posso ajudar a minha família. Mas deixa eu só falar uma coisa. A você que é mãe, a você que é pai. Seu filho, sua filha precisa ser feliz. Ah, mas vai escandalizar o nome da família. Escandalizar o quê, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu assumi minha sexualidade, eu jamais ficava com pessoas na rua, igual muita gente fica. Eu jamais pensei em envergonhar o nome da minha mãe e o nome da minha família. Eu era, mas eu fazia as coisas, sabe? Tipo, bem escondida. Porque eu não queria jamais que a minha mãe soubesse que eu fiquei com fulano, com Beltrano, que eu tava na esquina, que eu tava fazendo isso e jamais. E só pra finalizar,
Eu vou voltar no assunto desse meu amigo que vive preso no quarto. O pai falou que prefere que ele morra do que ele assuma a sexualidade dele. A mãe tem uma mente pacata, né? Ele já foi internado, vive hoje dentro de um quarto, vive hoje preso, com medo da sociedade, com medo das pessoas, com medo da mãe, com medo do próprio pai, por não querer assumir a sexualidade. Eu espero que você que está me assistindo não passe por essa situação. Se seus pais têm preconceito, se seus pais são homofóbicos, dê orgulhos para ele. Saia de casa, vai procurar um emprego, sabe? Tira tudo isso que eles pensam de você. Dá orgulho. E quando você estiver lá em cima, olha para trás e vai ajudar os teus pais. Vai ajudar as tuas raízes, porque eu tenho certeza que eles vão se orgulhar de você. De verdade. Do fundo do coração. Não sei porquê, eu tive muita vontade de falar essas coisas hoje, sabe? E só pra finalizar, uma seguidora falou assim: Apolline, nunca mais você foi no interior, nunca mais você viveu aquela... Realmente, às vezes eu prefiro que a minha mãe venha. Eu amo o Novo Lindo, eu amo a minha cidade, tudo. Mas pra ser sincera, eu evito ir. Eu evito saber notícias. Por quê? Porque quando eu escuto algumas notícias e algumas coisas que falam ao meu respeito, são coisas absurdas. São falas preconceituosas. São coisas totalmente preconceituosas. E aí eu olho para a vida das pessoas e falo, não. Então isso me causa raiva, ranço, me causa... Isso não é bom para mim. Eu não me importo com o que essas pessoas vão pensar. Porque quando eu olho para essas pessoas, eu vejo que não são absolutamente ninguém. Não conquistaram 50% das coisas que eu conquistei. Então eu falo, meu Deus, por que eu vou dar ênfase a isso? Então eu prefiro, sabe, ficar na minha, ficar no meu. Tô falando isso porque ontem, quando eu fui lá no açaí da minha mãe, depois do que eu almocei, eu percebi que teve duas pessoas na frente, perto do açaí, quando eu desci do carro, que ficaram, tipo, conversando, cochichando e deu uma risadinha. Qual o problema? Quando eu vejo essas pessoas, eu falo, meu Deus do céu, não são absolutamente ninguém. Sabe? Quando eu não vou nem falar das coisas que essas pessoas têm na vida, porque é nojento em se falar, mas eu vou ser sincera, qual o problema? Hoje eu me orgulho de ser uma mulher trans e travesti com muito orgulho. Tenho muito orgulho disso, graças a Deus. Sou bem sucedida, sou rica, nunca precisei de ninguém e nunca precisei envergonhar absolutamente ninguém. Vocês nunca me viram bêbadas por aí em praças públicas, nunca me viram fazendo coisas absurdas. Eu já vi a Apolline fazendo isso e isso, e nunca vão ver. E aí quando eu olho para aquelas duas pessoas que não perceberam que eu vi, quando fizeram um comentário e ficaram rindo ao mesmo tempo, porque é assim, interior é assim. Eu olho para a vida daquelas pessoas, eu vejo que não tem absolutamente nada, e eu entendo a frustração no coração dele, porque deve ser difícil ver dois homens héteros da sociedade, dois homens que supostamente são os bambambam da sociedade, mas infelizmente não tem 50% do que eu construí. É muito difícil a gente ver uma mulher trans e travesti com tantas coisas e você não construir absolutamente nada. E eu me orgulho de mim. Eu me orgulho porque eu nunca precisei estar em praça pública fazendo coisas absurdas ou mostrando quem eu era. Eu me orgulho porque eu volto pra lá, sabe, de cabeça erguida. Porque eu nunca precisei envergonhar meu nome. Sabe? Mas que tudo isso sirva de lição pra você. Eu fui, visitei e voltei. Tô na minha casa. Graças a Deus, eu chego em lugares e sou muito bem respeitada, em lugares grandes, gigantes. Sou muito bem respeitada. E me orgulho da mulher travesti que eu me tornei. Sou travesti trans com muito orgulho. Não me envergonho disso. Nunca envergonhei o nome da minha família. Nunca envergonhei o nome da minha mãe. Muito pelo contrário. O que eu puder fazer pela minha mãe, pela minha família, eu faço. E sinto muito orgulho da mulher que me tornei. E sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho hoje. Porque eu jamais imaginei ter o quarto da metade do que eu tenho. Sou muito grata. E é isso.